Hare Krishna, bom dia a todos e a todas. Nós hoje estamos no mês de Damodara, então antes de iniciar a nossa leitura, damos continuidade à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam. Nós vamos entoar a canção de Damodara. Vamos lá então. É Sri Damodara Astaka do Padma Purana, falado por Satyaraja Muni. No mês de Kartika, deve adorar o Senhor Damodara e diariamente citar a oração conhecida como Damodara Astaka. Foi falada pelo sábio Satyavrata e que atrai o Senhor Damodara. Está no Haribhakti Vilasa 2:16, 198. Namamizvaram Sati Anandarupam Lasa Kungalam Gokule Brajamanam Paramstam Jasotabiolukla Davamanam Paramistam Atyantat Odutyagokyam. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a corporificação da existência, conhecimento, bem-aventurança, eterno, cujos brincos em forma de tubarão se balançam para frente e para trás, que brilha lindamente no vinho divino de Gokula, e devido ao fato de ter cometido uma ofensa, quebrando o pote de iogurte que sua mãe estava batendo para fazer manteiga, e em seguida roubando a manteiga que se mantinha pendurada num balanço, ele está correndo velozmente, tentando evitar o castigo do pilão de madeira, pois está com medo de Mãe Yashoda, mas que foi pego pelas costas por ela e correu atrás dele com mais rapidez. A esse Senhor Supremo, Sri Damodara, ofereço minhas humildes reverências. Rudantan murhurneta yumannijantam karantoja dhumena satankanetam muhusumbitam bimba muhushwasakampate ekantakantam Istitagraiva Damodaram Bhakti-bhagam. Ao ver a chibata de sua mãe, a ver a chibata na mão de sua mãe, ele está chorando, esfregando seus olhos, repetidas vezes, com suas duas mãos de lótus. Seus olhos estão cheios de medo, e o colar de pérolas ao redor de seu pescoço, que está marcado com 3 linhas, como um búzio, está balançando devido à sua respiração acelerada, causada pelo choro. A este Senhor Supremo Sri Damodara, cuja barriga está amarrada, não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, ofereço minhas humildes reverências. Ite Viswali Labhi
Ananda Kunde Swagosani Majatam Aprapayantam Tadireshi Ageshu Bakashitatam Punasema Nastam Stasa Vitivande. Com passatempos infantis tais como este, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase e está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverência. Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara centenas e centenas de vezes. Varandeva mokshana mokshavadimva nachayam vineham vareshadapiham idam seva purnata gopala balam sadame manasya virastam kim anyair. Ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreças com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikunta, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo o que desejo é que esta tua forma, como Balagopala em Vrindavana, possa sempre manifestar-se em meu coração, pois que me adianta alguma outra dádiva que não seja esta. O verso 5. Idam temukam bodjam atyantani lain vritam kuntalais nidaratas chagopyam muhusumbi ambimba rakadarame manachavi astam alam prachalabhati. Ó Senhor, teu rosto de lótus com tonalidade avermelhada, circundado por mechas de cabelo negro, macio, é repetidas vezes beijado por mãe Yashoda, e teus lábios são avermelhados como a fruta bimba. Que esta linda visão de teu rosto de lótus sempre se manifeste em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não têm sentido para mim. Verso 6. Namo Deva Damoda Ananta Vishnu Prashita Praboduka Jalabhimagam Kripa Dristi Vischati Vinam Patanu Prihadesha Mam Agyam Vedati Krisham. Ó Deus Supremo, ofereço-te minhas reverências. Ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, fica satisfeito comigo, lançando sobre mim teu olhar misericordioso. Liberta este pobre, tolo, ignorante, que neste mundo está imerso num oceano de lamentação, e torna-te visível aos meus olhos. Agora o verso 7, vamos lá, verso 7. Kuvera
Jagatmaja Badha Putra Vadyadva Tvaya Moshi Obhati Bhajokitutam Tatha Prema Bhakti Swakame Prayacha Namokse Graho Mesti Damodareham. Ó Senhor Damodara, assim como os dois filhos de Kuvera, Nalakuvara e Manigriva, foram libertados da maldição lançada por Narada e se tornaram grandes devotos graças a ti, enquanto eras um bebê amarrado com uma corda no pilão de madeira. Da mesma forma, por favor, dá-me tua própria Prema Bhakti. Só almejo isso e não tenho nenhum desejo de receber alguma espécie de liberação. E o verso 8, Namastestu Damne Sfurididame Tadiyodaraya Vishwasya Damne Namo Radi Ayaita Briya Briyayai Namo Nanta Vilayade Ayatubhyam. Ó Senhor Damodara, em primeiro lugar ofereço minhas reverências à refulgente corda que amarra teu abdômen. Em seguida, ofereço minhas reverências ao teu abdômen, que é a morada do universo inteiro. Humildemente prostro-me ante tua amadíssima Srimati Radharani e ofereço minhas reverências a ti, o Senhor Supremo, que manifesta passatempos ilimitados. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Damodara Radha Damodara Radhe, 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 Jaya Radha
Damodara Radha, Damodara Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Prabhupada, 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 Gurudev, 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 Gurudev. Jai Sri Damodara aqui. Jai Srila Prabhupada Patita Pavan aqui. Jai Srimad Bhagavatam Mahagrantha aqui. Gaur Premanandi Hari 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 Bo. Hare Krishna. Bom dia a todos e a todas. Muito auspicioso, né, entoar essa canção, né, para Damodara logo no início assim da manhã. Realmente dá um upgrade, né? Assim, eu estou assim, me sentindo assim como se tivesse acordado outra vez, né? Da segunda etapa, né? Então, realmente foi muito bom aqui cantar esse mantra, essa canção. Vamos ver quem está aqui. Adilila Devidas, Devidas, duas vezes. Hare Krishna. Sundarang Devidasi, bom dia, reverências. Hare Krishna, quem mais está aqui? Vamos ver aqui, peraí. Otávio Daniel Neves, Maria. Hare Krishna, Otávio Daniel, bem-vindo. Vamos ver aqui no Instagram, tem também umas pessoas aqui no Instagram. Nós temos aqui, deixa eu ver, tem uns nomes sempre meio diferentes. Vou ver aqui mais de perto, não estou vendo aqui. Temos aqui Isvari, Isvari, Hare Krishna, Isvari. Alvarez Barak, Hare Krishna. Ivaneide Braga, Hare Krishna. Vinícius Flores, Hare Krishna. Muito bem, muito bem, muito bem-vindos. Vamos então dar início à nossa leitura, da continuidade, na verdade, né? A nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos lendo o capítulo 26, né, que é os princípios da natureza material. E o verso de hoje é o verso do 11 até o 15. Né? Vamos ler alguns versos que têm um significado curto, ou não tem significado de Prabhupada, né? E o capítulo 26 do canto 3, status quo, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos essas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, Srila Prabhupada, o propagador, Rivo, Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Niseyasya Lokasya Dhanya Swastayanam Mahats. Este Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna. E ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido,
e todo bem-aventurado. Visheswadamo Pagate Dharma Gyani Debissaha Kalonasta Drishanesha Puranar Kodunoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, etc. Aquelas pessoas, somos nós, na verdade, que perdemos a nossa visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana, obteremos uma luz no final do túnel com esse Purana. Aí que agora aconteceu uma coisinha aqui. O que aconteceu aqui? Muito bem. Nasta Praesha Badreshu, Nityan Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamash Loke, Bhakti Bhavati Nastiki. Por ouvir regularmente as aulas do Srimad Bhagavatam e por prestar serviços ao devoto puro, tudo aquilo que é inauspicioso, que está no nosso coração, aquelas mágoas, ressentimentos, pesares, depressões, tudo isso é quase que totalmente destruído. E o serviço devocional se estabelece no nosso coração como um fato irrevogável. Muito bem? Vamos lá então ler o verso de hoje, verso número 11. Vamos ler do 11 até o 15. Verso número 11, capítulo 26, terceiro canto. Panchabir Brahma Chaturbir Dashabish Tataha Etachatur Vinshatikam Ganam Pradhanikam Vidhu. Vamos ler de novo. Panchabir Brahma Chaturbir Dashabish Tataha Etachatur Vinshatikam Ganam Pradhanikam Vidhu. Vamos ver palavra por palavra. Panchabir, com os 5 elementos grosseiros. Panchabir, os 5 elementos sutis. Brahma, Brahman. Chaturbir, os 4 sentidos internos. Dashabir, os 10, 5 sentidos para acumular conhecimento e 5 órgãos de ação. Tata, dessa maneira, etad, este, chatur vinshatikam, consistindo em 24 elementos. Chatur vinshatikam, né? Consistindo em 24 elementos. Ganam, conjunto. Pradhanikam, compreendendo o pradhana. Vidhur, eles conhecem. Tradução e significado dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai. O conjunto dos elementos, a saber, os 5 elementos grosseiros, os 5 elementos sutis, os 4 sentidos internos, os 5 sentidos para acumular conhecimento e os 5 órgãos externos da ação são conhecidos como o pradhana. Então aqui nós temos uma informação adicional, né, que a gente sempre diz que o pradhana é o amalgamado dos 3 modos da natureza material, em estado adormecido, em estado latente. Mas aqui estamos tendo uma informação adicional, que dentro desse pradhana estão contidos o quê? Os 5 elementos grosseiros, né? Terra, água, fogo, ar e éter, né? Os 5 elementos sutis, né? Que seriam o som, o tato, o som, o tato, a forma, né? Som, tato, a forma, o paladar e o olfato, né? O som, o tato, a forma, o paladar e o olfato são 5, e os 5 órgãos internos
que é exatamente o ouvido, né? O tato, né? o, o paladar, né? A audição, o paladar e o olfato, né? E aí temos os cinco, esses são os cinco órgãos de acumulação de conhecimento. Temos os quatro sentidos internos, que seriam a mente, a inteligência, o ego e a consciência contaminada. Temos mais um ingrediente aí, que é a consciência contaminada. A gente vai explicar sobre isso, né? Qual a diferença entre o falso ego e a consciência contaminada? A gente vai explicar sobre isso. E os cinco órgãos externos da ação, né? Que seriam, né, a língua para falar, a língua tem para degustar, né, e tem a língua para falar. A língua para degustar é considerado um sentido de aquisição de conhecimento, que a gente vai saber qual é o sabor das coisas. E a língua para falar é chamado um órgão de execução de atividades, né? Ou seja, órgão da ação, né? Então a língua tem duas funções: para saborear, adquirir conhecimento dos sabores, e também para falar, né? Que seria então, no caso, um órgão de ação, né? E depois temos os braços, que são os órgãos para trabalho, né? Para executar atividades. Aí temos as pernas, que são os órgãos de locomoção. Aí temos o ânus, que é para evacuação, né, de detritos e rejeitos, né? E o órgão de reprodução, que seriam os genitais, né? Então seriam cinco órgãos da ação, né? Vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Segundo a Bhagavad Gita, o somatório dos 24 elementos descritos nesta passagem chama-se Jonir Mahad Brahma. Jonir Mahad Brahma. O somatório das entidades vivas é fecundado neste Jonir Mahad Brahma. E eles nascem sob diferentes formas. Deste Brahma até a formiga, desde o Senhor Brahma, né? Tem o Brahman e tem o Brahma, né? Desde o Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado no universo, né? É o nosso chamado Pitamaha, né? O nosso bisavô, né? Até a formiga insignificante, né? Então todos esses seres são criados a partir desse Pradana e são introduzidos nesse Pradana, onde tem os 24 elementos, que nós já descrevemos, pelo Senhor Supremo, né? E ali eles adquirem diferentes formas de acordo com a consciência da vida passada deles, né? Com seu estágio de evolução, né? No Srimad Bhagavatam e em outros textos védicos também se descreve o somatório dos 24 elementos Pradana como Jonir Mahabrahma. Ele é a fonte do nascimento e subsistência de todas as entidades vivas, né? Então aí esse é o significado desse verso, né? Ou seja, então é descrito em várias escrituras, né? Incluindo o Bhagavatam, Bhagavad Gita, que esses 24 elementos eles vão ser repetidos no próximo verso, então não vou repetir agora, né? Então esses 24 elementos estão ali no Pradana, no estado amalgamado, no estado latente, né? Juntamente com os três modos da natureza, né? E quando os seres vivos eles entram nesse Pradana, de acordo com o estado de consciência, com o nível de evolução que eles estejam, eles estão, esses 24 elementos o encobrem com diferentes formas, né? Pode se tomar uma forma de uma formiga, como falou aqui, até de um ser assim unicelular, né? E pode tomar a forma de um semideus, né? Até do Senhor Brahma, né? Que é o ser mais evoluído do universo. Tudo isso dependendo do estado de consciência da alma em sua vida anterior, né? E aí então eles, a partir desses 24 elementos, ele vai assumir um tipo de visão, um tipo de audição, né? Um tipo de olfato,
um tipo de paladar, né? E por aí vai, né? Um tipo de tato, né? A gente vê que às vezes existem animais que têm uma visão assim surpreendente, né? Conseguem enxergar uma coisa que está a alguns quilômetros de distância, né? Vemos também alguns seres, né, que têm um olfato assim impressionante, como os cães, por exemplo, que podem detectar algo que está dentro de uma mala, né? Quando chega assim na alfândega alguma droga, né? E eles trazem o cão e o cão consegue detectar a droga dentro da mala, mesmo que esteja envolvido em vários plásticos, várias coisas, ele consegue detectar, né? Assim, um olfato assim inconcebível, né? Ele consegue sentir o cheiro do dono assim à distância, né? Então é outro tipo de, ou seja, um olfato muito apurado, né? Para esse tipo de animais, né? Cães e também outros animais, né? Selvagens, mais ainda, né? Você consegue sentir o rastro da presa, assim, às vezes mais de quilômetro de distância, né? O olfato da presa, né? E aí outros que têm também uma audição assim impressionante, né? Podem ouvir assim sons que nós não conseguimos ouvir, né? Então eles detectam onde está a presa assim pelo som, né? Eles têm assim uma audição assim extraordinária, né? E aí vemos também uns que têm um paladar muito apurado, né? E outros que também têm um sentido de tato muito apurado. Então, esses sentidos são dados de acordo com a necessidade daquele ser vivo de sobreviver dentro da existência material, né? O ser humano é muito assim, Prabhupada fala, né, que é muito orgulhoso de si mesmo, mas assim, a gente pode ver que alguns animais superam os seres humanos nesses quesitos, né? Assim, olfato, tato, paladar, audição, né? E nós assim mal conseguimos enxergar alguma coisa de noite, por exemplo, né? Quando está tudo escuro, mas os animais conseguem enxergar, tem uma visão, né? Que o ser humano inventou, né? Aquelas câmeras que são dotadas com visão noturna, né? Infravermelho, né? E o ser humano tem que usar essa câmera, né? Já os animais já têm essa visão do infravermelho naturalmente, né? Nos seus olhos, né? Então, o que o ser humano inventa, os animais já têm, né? Então é isso, né? Vamos continuar agora, vamos para o verso número 12, né? Vamos lá, verso número 12. Mahabhutani Panchaiva Burapogni Marum Nabha Tanmatrani Chatavanti Gandadini Matani Me. Mahabhutani, os elementos grosseiros, Pancha, 5, Eva, exatamente, Bur, terra, Apá, água, Agni, fogo, Marut, ar, Nabha, éter, Tat, matrani, os elementos sutis, Cha, também, Tavanti, muitos, Ganda, adini, odor e assim por diante, paladar, cor, toque, som, Matani, considerado me por mim. Tradução, Jai. Há 5 elementos grosseiros, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. E há também 5 elementos sutis. Já falamos, o odor, o sabor, a cor, o toque e o som. Está falando aqui a cor, mas também é dito em alguns lugares a forma, né? A cor e a forma, né? Também, né? A imagem, a forma, a cor, né? São detectados pela visão, né? O toque pelo tato, o som pela audição, né? O sabor pelo paladar e o odor pelo olfato. Agora verso número 13. Indrani dasha shrotram Tvagdri Rasananasikaha Vat Karo Charano Medram Payur Dashama Uchate. Indrani, os sentidos, Dasha, 10.
Shrotran, o sentido da audição. Twak, o sentido do tato. Drik, o sentido da visão. Rasana, o sentido do paladar. Nasikaha, o sentido do olfato. Vak, o órgão para falar. Karo, duas mãos. Charanô, os órgãos para viajar, as pernas, né? Antigamente se viajava a pé, né? Então, a tradução órgãos para viajar, né? Hoje em dia nós temos desde a bicicleta até o avião, né? Mas naquela época eram só as pernas mesmo, né? Então, órgãos para viajar, né? Para se locomover, né? Aí temos aqui Medham, o órgão gerador, é os genitais, né? Payu, o órgão evacuador. E Dashamaha, o 10º, Uchate, chama-se. Tradução: são 10 os sentidos para aquisição de conhecimento. E os órgãos para ação, quer dizer, são 10. 5 sentidos para o conhecimento e 5 órgãos de ação, né? Então já falamos aqui, né? A saber, o sentido da audição, o sentido do paladar, o sentido do tato, o sentido da visão, o sentido do olfato, o órgão ativo para falar, os órgãos ativos para trabalhar, e os órgãos para viajar, e os órgãos para gerar e para evacuar. Verso 14, vamos lá. Mano buddhi ahankaras chitam ityantar atmakam chaturdha lakshate bedho vritya lakshanarupaya. Maná, mente. Buddhi, inteligência. Ahankara, ego. Chitam, consciência. Iti, assim. Antar atmakam, os sentidos sutis, interno. Chaturdha, tendo 4 aspectos. Lakshate é observada. Bedha, a distinção. Vritya, por suas funções. Lakshana Rupaya, representando diferentes características. Então vamos lá. Os sentidos sutis internos são experimentados como tendo 4 aspectos, sob a forma da mente, inteligência, ego e consciência. Consciência contaminada. Então esse é um aspecto que foi acrescentado no Bhagavata, né? Porque no Bhagavad Gita, né, só são elencados 8, que seriam terra, fogo, água, ar, éter, mente, inteligência e ego, né? Já aqui no Bhagavatam foi adicionado mais um, que é consciência contaminada. Vai explicar sobre isso, né? A diferença entre o falso ego e a consciência contaminada, que na verdade não há diferença, que um vem do outro, né? Um é produzido pelo outro, né? O falso ego produz a consciência contaminada. Então é colocado como mais um elemento sutil, né? A consciência contaminada. Então as distinções entre eles só podem ser feitas devido às suas diferentes funções. A gente não pode detectar, ver a mente, ou tocar na mente, ou sentir o cheiro da mente. A gente só pode detectá-la através da sua função, né? Que seria, no caso da mente, aceitar e rejeitar. No caso da inteligência, discernir, discriminar, né? O ego, identificar-se com o personagem, né? com o seu corpo e o personagem que ele manifesta. E a consciência contaminada é o produto desses 3, na verdade, né? Então, o significado de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada. Os 4 sentidos internos, ou sentidos sutis, aqui descritos, são definidos segundo suas diferentes características e funções, né? Quando a consciência pura é poluída pela contaminação material, e quando a identificação com o corpo torna-se proeminente, disse que se está situado sob o falso ego. A consciência é a função da alma, e por isso, por trás da consciência, está a alma. A consciência poluída pela contaminação material chama-se Ahankara. Ahankara
é a palavra em sânscrito para o falso ego, né? Que significa, ao pé da letra, eu faço, cara, eu que estou fazendo. Na verdade, tudo isso foi eu que faço, né? Você não entende que ela está sendo direcionada pelos três modos da natureza material, né? Então ela se acha o executor das ações, como o Krishna diz na Bhagavad Gita, que na verdade são realizadas pela influência total dos três modos da natureza material, né? E finalmente o verso 15, né, desse capítulo, vamos ler agora. Etavam nevasankyato brahmanasa gunasya ha sanivesho maya prokto yakala panchavinshakaha. Então, etavam, tanto, eva, justamente, sankyataha, enumerado, brahmanah, do Brahman, sagunasya, com qualidades materiais, ha, de fato, saniveshaha, arranjo, maya, por mim, proktaha, falado, ya, o qual, kalaha, tempo, pancha vinshankaha, o 25º. Tradução e significado dados por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Tudo isso é considerado o Brahman qualificado, né? Tem o Brahman difuso, o Brahman e manifesto, na forma da Brahma Jyoti, né, da refulgência de Krishna, né? E temos esse Brahman qualificado, quando ele aceita vários atributos, né? O elemento misturador de tudo isso, né? Como é o nome do elemento misturador? Qual é? Atenção, quem pode responder? Qual o elemento misturador? O elemento misturador de tudo isso é o fator tempo. É o tempo, né? E é contado como o 25º elemento, né? Olha que interessante isso, né? Que tem os 24 elementos que foram assim enumerados aqui, né? Estamos falando de Sankhya Yoga, né? Então, esses 24 elementos, qual é o fator que vai fazer com que eles se interajam, né? É o fator tempo, passado, presente e futuro, né? Então, esse fator tempo se considera o 25º elemento, que vai, assim, fazer com que esses 24 se interagem entre si, né? Vamos repetir os 24: terra, água, fogo, ar e éter, mente, inteligência, falso ego e consciência contaminada, né? E aí como se diz, o som, né? A forma, a cor, né? O paladar, o tato, né? O olfato, o paladar, né? E depois aí sentido aí tem assim o toque, não o paladar, não, o gosto, né? O gosto, e depois tem o paladar, né? Tem assim o aroma, e aí tem o olfato, né? E tem a forma e tem a visão, né? E tem o som e tem a audição, né? E por aí vai, né? E aí depois ainda temos os 5 sentidos da ação, que é a fala, né? Que é assim, os braços para executar tarefas, as pernas para se locomover, né? O ânus para evacuar, né? E também temos os órgãos genitais, que também são para urinar, também tem sentido duplo, e também para a procriação, né? Então, são os 5 órgãos da ação, né? Tudo isso junto é organizar de uma certa forma, através do fator tempo, de acordo com a consciência que a pessoa adquiriu na vida passada, para que aquela alma que entrou ali nesse pradana adquira um corpo específico. Pode ser de formiga, pode ser de um invertebrado, pode ser de um peixe, pode ser de uma planta, ou pode ser de um mamífero, pode ser de um ser humano,
e pode ser de um semideus, né? De acordo com o seu estado de consciência, né? Prabhu Kripa, a biblioteca chástrica. Não, longe disso. Longe de ser uma biblioteca chástrica. Né? Só sei o básico apenas para poder transmitir a consciência de Krishna. Né? E, bom, então vamos lá então ler esse último significado de Prabhupada, para depois comentarmos um pouco mais e podemos aceitar então alguma pergunta ou então algum comentário também, né, que vocês queiram fazer, né? Então vamos lá ler o significado desse verso 15. Segundo a versão védica, não há existência além do Brahman. Sarvam Kalo Idam Brahma. Isso está no Chandogya Upanishad, verso, o 3.14.1. Não há nada além do Brahman, né? E também o Vishnu Purana também afirma que tudo o que vejamos é Parasya Brahmana Shakti, né? Tudo é uma expansão da energia da suprema verdade absoluta, o Brahman. Quando o Brahman quando ele se mistura com as três qualidades materiais, bondade, paixão e ignorância, daí resulta a expansão material, que às vezes é chamada Saguna Brahman. Saguna quer dizer Brahman qualificado, Brahman com qualidades, né? E que consiste nesses 25 elementos, quer dizer, o 24 mais o fator tempo, né? Chamado Saguna Brahman, né? E aí, continuando então, consiste desses 25 elementos. No Nirguna Brahman tem o Saguna Brahman e o Nirguna Brahman. Nirguna Brahman é o Brahman e manifesto, né? E que não há contaminação material no Nirguna Brahman, ou seja, no mundo espiritual. Os três modos, bondade, paixão e ignorância, não estão presentes. Apenas Sudasattva, é a bondade pura, né? Onde se encontra, então, no mundo espiritual, esse Nirguna Brahman. Ele prevalece simplesmente, nesse Nirguna Brahman, prevalece simplesmente a bondade não contaminada, Sudasattva, né? Saguna Brahman é descrito pelo sistema de filosofia Sankhya, que é o que o Kapila está aqui revelando para Devahuti, né? Então, ele é revelado no sistema de filosofia Sankhya como consistindo em 25 elementos, incluindo o fator tempo, passado, presente e futuro. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitanjena Tasmaishi Gurave Namaha. Si Chaitanya Manobistam Staptam Jena Bhutale Swarupa Kadamayam Tadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos na mais escura ignorância, até o Senhor Brahma, até o Senhor Brahma nasceu na mais escura ignorância. E o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento. Oferecemos, pois, para ele nossas mais respeitosas reverências. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, propagar o Mahamantra Hare Krishna em toda parte? Quando é que ele nos dará refúgio? Quando que Rupa Goswami nos dará refúgio aos seus pés de lótus? Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Samabhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasata Deshatarine Anchakalpa Tarubhyascha Kripasindu Varevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namanamaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, os que estão aqui presentes, os que ouvirão essa live depois, e também os que não ouvirão, né, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, e como aves dos desejos satisfazem
o desejo de todas as entidades vivas, em especial a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radharani Srila Segura Bhaktavanta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, acho que já falei com alguns aqui no Facebook, vamos ver aqui no Instagram. No Instagram, o padre Sérgio Sanatana Dharma entrou aqui no Instagram. Sanatana Dharma deu aula ontem, né? Está fresquinho, né? Está fresquinho, deu aula ontem, né? Aqui temos o Luísa Caristo, também entrou. Fábio Silvagni também entrou, né? E temos aqui, além do Sanatana, tem mais alguém? Bom, não, entrou só esses. Os outros eu já tinha cumprido. Não, entrou mais. Cláudia Espessanha. Espessanha. Aqui temos Mirabai Devidas. Não conheço. Lívia Trompieri. Entrou. Hare Krishna. Bhaktivedanta Feminino. Entrou. Não conheço. Bhaktivedanta Feminino, nunca tinha ouvido falar. Né? Mas com certeza, né? Com certeza existe Bhaktivedanta Feminino. Lucas Fonseca. Não sei se é o Lokanath. E Paramahansa também está ali. Meu querido irmão espiritual, eu acho. Paramahansa. Né? E ainda temos aqui Aline Alípio. Essa eu conheço. Aline Alípio eu conheço. Foi minha aluna. Hare Krishna. Então é isso, gente. Vamos ler de novo. Só a tradução, né? Porque são vários versos. A gente vai ler só a tradução. São 5 versos, né? Começando com o verso 11 e até o verso 15, né, do capítulo 26, do canto 3. O verso 11 diz: o conjunto dos elementos, a saber, os 5 elementos grosseiros, os 5 elementos sutis, os 4 sentidos internos, os 5 sentidos para acumular conhecimento e os 5 órgãos externos de ação são conhecidos como o pradana. Uma coisa que eu já falei aqui, mas é curioso, é que aqui se coloca 4 sentidos internos, em vez de ser elementos sutis, como está no Bhagavad Gita, se coloca como 4 sentidos internos: a mente, a inteligência, o falso ego e a consciência contaminada. Né? No Bhagavad Gita, Krishna diz: Bhumira Pona Lovayor, Kamano Budirevacha, Hankarai Tiame Bina Prakriti Astada. Krishna diz, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego são as minhas 8 energias, né, materiais separadas, astada, né? Então, Krishna chama de 8 energias materiais separadas. Esses é terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Já aqui se considera esses mente, inteligência, o falso ego e consciência contaminada como sendo sentidos internos. Já dado uma outra abordagem como sendo sentidos internos. E os 5 sentidos e elementos sutis, os elementos sutis seriam os 5 sentidos, os 5 sentidos sutis, 5 elementos sutis, que seriam, como já falei, né, que está no verso seguinte, a gente vai ler aqui, os 5 elementos grosseiros, saber, terra, água, fogo, ar e éter, e os 5 elementos sutis, odor, sabor, cor, toque e som. Então, é colocado no Bhagavatam que os elementos sutis não são, como o Krishna diz, não é que não são, né, é uma outra abordagem, uma outra nomenclatura, né? Em vez de dizer que os elementos sutis são mente, inteligência e ego, aqui nessa abordagem de Sankhya, de Kapila, elementos sutis são 5, chamados odor, sabor, cor, toque e som, né? E o que é chamado de energia material separada por Krishna na Bhagavad Gita são 4, que é mente, inteligência, falso ego e assim, consciência contaminada. Então, qual seria, então, assim, a diferença
entre o falso ego e a consciência contaminada, né? Então não é difícil de entender, porque se você age com o falso ego, o que é o falso ego? É a falsa identificação com o seu corpo, né? Então, por exemplo, desde um animal que fala eu sou um leão, eu sou um cão, eu sou um gato, eu sou, né, um inseto, até um ser humano que pensa, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brasileiro, eu sou americano, né? Então, o que acontece? Né? Essa identificação com o nosso corpo, com o nosso lugar de nascimento, com o nosso gênero, né? Com a nossa assim, etnia, né? Com a nossa raça, preto, branco, né? E amarelo, o que seja, mulato, né? Tudo isso gera o quê? Gera uma consciência contaminada, né? Então a identificação com o corpo, que é o falso ego, né? Gera uma consciência contaminada, né? E assim como o Krishna diz na Bhagavad Gita, né, que a consciência pura da alma, que não é contaminada pelos três modos, né, que seria, no caso, a bondade pura, né, quando entra em contato com os modos da natureza material, né, ela fica encoberta. E essa consciência pura transforma-se em luxúria, que é o amor puro por Krishna. Nós temos já dentro de nós, já temos embutidos, né, em nosso coração, já temos eternamente a alma, ela é serva amorosa de Krishna. Quando entra em contato com os modos da natureza, esse amor puro por Krishna transforma-se em luxúria, desejo egoísta de desfrutar desse mundo, né? Assim como o leite, quando é colocado ali um limão, ele talha, né, e transforma-se em coalhada, ou transforma-se em iogurte, dependendo do modo que você talha esse leite, pode ser iogurte, pode ser coalhada, né? Então, quer dizer, o efeito do iogurte, na verdade, ele é oposto ao efeito do leite. Isso é coisa interessante, né? Porque, por exemplo, quando você está com desinteria, se você beber leite, vai piorar, né? O leite vai soltar o intestino. Mas se você tomar iogurte, ele vai prender o intestino, né? Então, o mesmo efeito do leite, que é o leite talhado, né, ele é um efeito diferente, né? Quer dizer, o que foi produzido do leite, que é o iogurte, tem um efeito oposto ao do leite, né? Da mesma forma, a luxúria, que é o desejo egoísta, que nós, ao nascermos nesse mundo, nós já viemos aqui para esse mundo com esse desejo egoísta, ele vai ter um efeito diferente do efeito do serviço amoroso a Krishna. Ele vai te enredar nesse mundo material, vai te colocar na ilusão, né, desse mundo material, né, onde, por causa disso, ficamos aqui vida após vida, né, nesse ciclo de nascimentos e mortes, né? E já ou seja, a consciência pura que a pessoa adquire através de ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, né, fazer serviço devocional, isso vai nos tirar dessa consciência contaminada pela matéria, né? Como é dito no verso que Chaitanya Mahaprabhu falou, né? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Sarva Sadhi Sravanadi Sudisiti Cara Eudói, que Nitya Siddha Krishna Prema, esse Krishna Prema, esse amor puro por Krishna, Nitya Siddha, que é a perfeição eterna, né? Que está eternamente no nosso coração, né? Ele vai ser, então, ele vai ser desperto através de Sravanadi, né? Sravana, né? Ouvir, e Adi, cantar, lembrar de Krishna, né? Sudasiti, isso vai purificar a nossa consciência. Chiti quer dizer consciência, né? Então a consciência é mais do que a mente. A consciência é o somatório de mente, inteligência e ego, né? Falso ego,
né? Então, o somatório de mente, inteligência e falso ego é que produz a consciência, né? E a consciência é dito que é o sintoma da alma. O sintoma da alma é a consciência, né? Então, Shravanadi Sudiciti. Shravanadi, ouvindo, cantando, lembrando, Sudiciti. Sudaciti. Suda quer dizer vai purificar Titi, a consciência. Karae Udoi. E vamos nos colocar na nossa posição eterna constitucional de um servo amoroso de Krishna, é parte integrante de Krishna, e não algo diferente, né, que nós criamos, né? E tem aquele outro famoso verso também que é citado no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, que diz assim: Sarvopad Vinir Muktam Tat Paratuana Nirmalan Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uttama, né? Que diz que Bhakti de primeira classe, né, é descrito como da seguinte maneira: Sarva Upad Vinir Muktam. O que significa Upad? Upad são exatamente essas designações materiais, né, externas, em que a pessoa se identifica com o seu corpo, com o seu personagem, né, e começa assim, como eu falei, né, homem, mulher, preto, branco, brasileiro, americano, inglês, dessa família, daquela família, né? E depois, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou um gari, e vai se identificando com vários diferentes aspectos, né, do material, né? E chama-se Upadis. Então, Sarva Upadi Vinir Muktam, se livrando de todos esses Upadis, todas essas identificações corpóreas, né? Sarva Upadi Vinir Muktam Taparena Nirmalam. O que é mala? Mala quer dizer contaminação, né? Consciência contaminada. Então, Taparena Nirmalam, se livrando de toda assim, a contaminação material na consciência, né? Taparena, e só se focando, né, na energia superior de Krishna. Aí diz Rishikena Rishikesha, usando os seus sentidos que foram descritos aqui, né? Tato, paladar, olfato, visão, audição, Rishikena Rishikesha, no serviço devocional a Rishikesha, que é o controlador dos sentidos, né? Então, como assim? Você usa a visão para contemplar as belas formas de Krishna no altar, as paredes da sua casa, né? Você usa a sua audição para ouvir o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e também para ouvir o Srimad Bhagavad Gita, para ouvir sobre Krishna, né? E você usa o seu tato para tocar nos objetos, né? Que são objetos que são usados no serviço a Krishna, tipo tocar no Bhagavata, né? Tocar na deidade, né? Tocar nos objetos que são utilizados por Krishna, né? Aí você usa o seu paladar, que os devotos mais gostam, né? Para saborear os alimentos, né, oferecidos a Krishna no altar, né? E você usa, né, as suas mãos, né, para fazer serviço devocional, né, fazer guirlanda, né, como a Ishvara, não sei se ela está ainda aí, né, passar as roupinhas das deidades, né, para varrer o templo, assim, para adorar a deidade, né, com suas mãos, né, para cozinhar para Krishna, né, e você usa suas pernas para caminhar até o templo de Krishna. Mas eu vou de carro. Então, o carro é uma expansão das suas pernas, né? O avião também, né? Você pega um avião para ir para a Índia, né? O avião está sendo uma expansão das suas pernas. Você está usando esse veículo para se locomover até a Terra Sagrada. Então, é a mesma coisa, né? E você usa todos então esses sentidos, né, para o serviço devocional a Krishna, né? Então isso que significa Rishikena Rishikesha, né? E para você ter essa consciência descontaminada, né, como diz Sravanadi Sudetiti, para ter
purificar a consciência. Nós falamos no início da aula hoje, quando nós invocamos alguns versos, né? Como é Srim Vantan Sokata Krishna, Punya Shavana Kirtana, Identai Suryabadrani, e do Noite Surri Satã. Quando o devoto, pela associação com o mestre espiritual, né, por ouvir a literatura védica, né, ele desenvolve um desejo ardente, né, Shrivantan. Shrivantan quer dizer um desejo ardente de ouvir sobre as glórias de Krishna. Né? O que acontece? A pessoa, Krishna no coração como Paramatma, purifica do coração da pessoa todos os desejos para o gozo egoísta, para o prazer egoísta dos sentidos, né? Para aquele devoto virtuoso que adequadamente ouve e canta. Essa é uma forma adequada, né? Ou seja, ouve da fonte autorizada, né? E também canta assim, o mantra de uma maneira correta, né? Então, aí no verso seguinte fala: Nasa Praesha Badreshu, Nityam Bhakta Sevaya Bhagavati Utamashluki, Bhakti Bhavati Nastiki, que por ouvir regularmente essas aulas do Bhagavatam e do Bhagavad Gita, que é o que fazemos aqui diariamente, né? E por prestar serviços ao devoto puro, né? Que é Srila Prabhupada, seus representantes, servir a ISKCON, que é assim, a manifestação de Srila Prabhupada, né? A instituição que ele criou, e por aí vai, né? Tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente destruído, né? Não só desejo e gozo dos sentidos, mas inveja, cobiça, ira, luxúria, né? Medo, né? Por aí vai, né? Desejo assim, desejo de ser glorificado, né? De ser assim uma pessoa assim famosa, né? Distinção, adoração e lucro, né? Distinção, adoração e lucro, né? Todos esses desejos, né, que são sutis e grosseiros, são quase totalmente destruídos, né? E o serviço devocional se estabelece no coração como um fato irrevogável, não tem volta, né? Aí Tamo Tadabave Kama Lobada Chadje Chiteta Adavritan Sutansata Prasidati. Aí nesse momento, quando o serviço devocional se estabelece, diferentes tendências, né, são desfeitos esses nós, né? E a pessoa se libera desse mundo material, né? Então é um processo que começa com servir o mestre espiritual e ouvir sobre Krishna dos mestres espirituais, né? Não precisa ser de um mestre espiritual, mas de todos os mestres espirituais e das escrituras, né? Então, o que acontece aí? Essa consciência contaminada, que é considerado aqui nessa sequência como o quarto sentido sutil, né? Aqui nessa sequência de Kapila Muni, ele classificou, né, mente, inteligência e ego e mundo, né? Filósofos como, por exemplo, Jung, né, que eu estudei na minha juventude, né? Eles detectaram isso e classificaram como a persona, né? A persona seria essa máscara que a pessoa coloca para conviver no mundo, né? Então ela coloca como fosse uma fantasia, né? Como fosse no carnaval, que ela veste uma fantasia e ela faz aquele personagem da fantasia, né? Assim como, por exemplo, nós temos aqui na ISKCON, né, a festa junina, o concurso de fantasia de caipira, e a pessoa então veste aquela roupa de caipira e aí age como caipira, fala errado, né? E, né, fala como caipira, né? E quando a pessoa também se veste como devoto, né, embora a gente ainda não seja um devoto puro, né, Prabhupada dizia que vocês estão agindo como devoto puro, embora vocês ainda tenham desejos internos, né, não sejam totalmente puros, se você age como devoto puro na plataforma da devoção pura, então, nesse momento vocês podem ser considerados devotos puros. E uma dessas coisas é exatamente, para a maioria das pessoas, a pessoa se vestir como um devoto puro, né? É claro que a traje não faz o monge, né?
mas influencia a mente, né? Quando a pessoa coloca tílaca, quando ela, né, se veste como um devoto, ela olha no espelho, ela se identifica como um devoto. Claro que uma pessoa muito avançada não precisa disso, mas a maioria não é tão avançada, né? Então, assim, a parte externa, né, é muito importante. Por exemplo, você pode prestar reverências em pé para a deidade, mas é aconselhado você botar a cabeça no chão, né? Mas para que se você internamente reverenciou? Porque a gente não é, não temos um avanço suficiente para reverenciar mentalmente. Então, temos que botar a cabeça no chão. E por aí vai, né? Nós temos que executar fisicamente, né, para que possamos, então, mentalmente, a mente acompanhar, né, aquela ação física. Né? E aí vem o serviço devocional, né, prático. Né? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei o que teria que ser falado. Talvez tenha muito mais para ser falar, mas já são 9h17. Né? Eu vou encerrar por aqui. Vamos ver quem mais está aqui. Paulo Martins. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Hare Krishna Paulo. Nosso querido Harinath Prabhu. Dandavats Pranams. E vamos ver aqui no nosso Instagram se mais alguém entrou, se há alguma pergunta. Não, apenas o Padre Sérgio, com a sua costumeira glorificação, né, dos Vaishnavas. Que ele glorifica todos os Vaishnavas. Muito, muito obrigado, Sanatana Dharma, pela sua devoção aos Vaishnavas, que é muito importante. Né? Vou ficando por aqui. Agradeço pela audiência de todos. Então, todas as glórias a Siguru Goranga Jai, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Sila Prabhupada Patita Pavan Ki Jai, Gaur Premanandi, Hari 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 Bo. Deixa eu encerrar aqui.